Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos, num abrir e piscar de olho. A transformação do corpo que é no abrir e piscar de olho. Não use esse texto para falar de arrebatamento secreto, irmão. Está errado. O texto ali, o contexto, está falando de ressurreição, está falando de transformação de corpo. 1 Coríntios 15, todinho vem falando de transformação de corpo. Ressurreição. No dia do Senhor, está aqui, ó, 2 Pedro 3,10. Tem muito texto, né? Não vamos ler todos, senão o estudo vai ficar muito longo, irmão. Vamos ler aqui, Apocalipse 10, 5 ao 7. Está ligado com 1 Coríntios 15, 51 e 52. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Aqui aponta para Daniel 12, tá? Lá em Daniel 12 você vê um anjo que está com um pé sobre a terra, um pé sobre o mar, com as duas mãos levantadas para o céu, e faz esse mesmo gesto aqui em Apocalipse 10, apontando para Daniel 12. Lá ele vai dizer, não haverá mais tempo. Né? Lá ele fala, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio. Já apontando para os 3 anos e meio finais da última semana. Aqui, vai dizer, mas nos dias da voz do 7º anjo, aqui já tocou a 6ª trombeta, ok? Então o anjo, apontando para Daniel, faz esse gesto e vai dizer, na voz do dia do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Se cumprirá que mistério, irmão? Lá em Daniel está falando de ressurreição dos corpos, glorificação, ok? Se cumprirá o mistério de Deus. A quem usou a palavra mistério em uma das suas cartas e falou sobre transformação de corpo e ressurreição de corpo? Primícias. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 1, 5. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos, num abrir e piscar de olho. A transformação do corpo que é no abrir e piscar de olho. Não use esse texto para falar de arrebatamento secreto, irmão. Está errado. O texto ali, o contexto está falando de ressurreição, está falando de transformação de corpo. 1 Coríntios 15, todinho vem falando de transformação de corpo. Ressurreição. Esse corpo abatido, né, mortal, se transformar em imortal, ser revestido, né, de glória, ser glorificado, transformado. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, a transformação do corpo dos que estiverem vivos é instantaneamente, é no abrir e fechar de olho. A glorificação, né, do corpo. A glorificação. Os que morrerem em Cristo ressuscitam primeiro, ressuscitam já com o corpo transformado, corpo glorificado. E os que estiverem vivos passam por essa transformação. Como? Instantâneo, no abrir e fechar de olho. Não está falando de arrebatamento secreto. Tem até uma música aí agora, música gospel. E a igreja será arrebatada num piscar de olho. Não está dizendo nada disso, irmão. Não tem base bíblica. Esse texto, essa parte desse hino, desse música gospel. A igreja não será arrebatada em coisa nenhuma em piscar de olho, não. Piscar de óleo é a transformação dos corpos. É a glorificação, o corpo ser transformado. O arrebatamento é o encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens, no final da grande tribulação. Está vendo a conexão aqui de Apocalipse 10? Com a carta de Paulo e com Daniel 12? Nós não precisamos ler, mas você pode ler lá Daniel 12. Pode ler 1 Coríntios 15, 50 ao 52.
na voz do sétimo, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a tua trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. Deus anunciou a ressurreição, tá? A transformação de corpo, a ressurreição, a glorificação do corpo aos profetas, aos seus servos. Anunciou a Isaías, anunciou a Daniel, anunciou em Ezequiel 37. O vale de ossos secos, ali em Ezequiel 37, ali o Espírito veio sobre ele e eles são ressuscitados, transformado e ressuscitado, aquele vale de ossos secos se transforma em um grande e poderoso exército. Está ali a ressurreição. Está ali a ressurreição. Está ali a transformação e glorificação do corpo. Ezequiel 37. Isaías também fala sobre isso. Ok? Sobre a ressurreição. Daniel e o apóstolo Paulo também. Já com base em Ezequiel, já com base nos profetas, já com base em Zacarias e Joel, em Daniel. Paulo tinha todos esses profetas na mente. Tá entendendo, irmãos? E lá em Coríntios vai falar: no abrir e piscar de olho, o corpo será transformado. Quando soar a última trombeta. Lá em Coríntios fala da última trombeta. Essa última trombeta é a 7ª de Apocalipse. Não se desconecta a última trombeta de 1 Coríntios com a 7ª de Apocalipse. Mas os pré-tribulacionistas, essa doutrina que é engano, que é heresia, não vem dizer que é uma linha teológica, é uma linha de interpretação, não, é engano. É heresia. É engano. Paulo chamou de engano na sua carta, apontando para essa doutrina que apareceria nos nossos tempos. Engano. Não tem outra palavra, irmão. A gente tem que ser corajosos, honesto com a palavra de Deus, e a palavra diz que é engano, ponto final. É uma doutrina, é um ensino perigoso, prejudicial, tanto para agora, que deixa as pessoas sonolentas, preguiçosas para estudar a palavra de Deus, sabe? As profecias, dormes como virgem, nécias, enfim. E naquele tempo, se a pessoa estiver viva, fazer parte dessa geração estiver viva para esse tempo, da última semana, ela vai levar um choque, mano. Um choque de realidade. Não vai saber, muitas pessoas não vão saber nem o que fazer. O desespero, a angústia, sabe? A depressão, não vai ter estrutura. Aliás, colocou a tua casa sobre a areia, colocou seu entendimento de escatologia sobre a vinda do Senhor sobre a areia, sobre o ensino, sobre uma areia que não tem alicerce, sabe? Que não tem fundamento, não é sólido. Vai vir um vento da grande tribulação, vai vir a tempestade, vai bater contra essa casa, pessoa no desespero, decepcionada. Muitos vão aceitar a marca da besta, vão para o lado do reino da besta. Vai dizer: eu fui enganada, Deus me enganou, o pastor fulano tal me enganou por tanto tempo, como é que eu pude ser enganado? Não examinou as escrituras. Adorava esse ensino errado. Adorava campanhas, barganha, prosperidade. Adorava bajulações. Adorava ouvir esse ensino errado, que nem ia passar sofrimento. Ignorando toda a história, ignorando vários textos da palavra de Deus. No mundo tereis aflições. Não foste chamado somente para crer em Cristo, mas também a padecer por eles. Quer viver um evangelho de... Quanto muitos irmãos lá fora, vou fazer um estudo sobre só isso, a janela, as perseguições lá fora, no Oriente Médio, na África, os países, os níveis de perseguições que os irmãos estão sofrendo lá fora, perdendo seus empregos, morrendo, sabe? Não tem vida, não pode nem se reunir, não pode ter nada, nem a Bíblia, se verem lendo a Bíblia e são pegos, os líderes lá, os pastores lá, são mortos para ficar de exemplo para os irmãos.
A igreja sofre, os irmãos, parte do corpo está sofrendo lá fora. Tá? No Oriente Médio, na África, nos países muçulmanos. Está no tempo de você que ainda crê na doutrina pré-tribulacionista se despertar, abrir os seus olhos, estudar a palavra, ser bereano, examinar, deixar de vez essa ensina, essa doutrina e se preparar. Ainda mais se você for jovem, se preparar. Ok? Se preparando, confiando em Deus, Deus ele capacitará, com certeza, sendo sincero, honesto com Deus, buscando a Deus com temor, sendo fiel à tua palavra, aos textos, buscando ensinar, alertar os outros também. Não sai ensinando por aí mentira, se você não tem certeza de um assunto, se você não examinou, não estudou, não seja papagaio, não pegue tudo que os outros falam por aí, nem estuda, nem examina, vai e repete tudo por aí achando que é verdade. Talvez você está propagando uma mentira. Você está avançando a heresia, espalhando heresia e mentira para o corpo de Cristo. Não faça isso, irmãos. Tenha zelo pela palavra. Tenha temor, tenha zelo pela palavra. Nós somos falhos, não estou criticando pelo pecado, coisa, nada disso não. Somos falhos, somos imperfeitos, mas no mínimo, tá? No mínimo, tenha zelo pela palavra, fidelidade, temor, cuidado ao ensinar para os outros. Tem muita gente ensinando errado há muitos anos. Há muitos anos mesmo. A pessoa não muda, nunca examinou, não estuda. A mesma coisa ensinando errado. E já ouviu, tem gente que já ouviu sobre que está ensinando errado, que é um ensino errado, e continua na teimosia, continua teimando, ensinando errado. Aí é com a pessoa e com Deus, irmãos. Já foi falado, Deus que alertou, que abriu os olhos da pessoa, está tendo misericórdia, e a pessoa continua ensinando errado. Ah não, mas no ministério coisa aqui, quer defender doutrina de homens, heresia, engano, quer defender o que o ministério A, B, C ensina. Ah, na Assembleia de Deus ensina assim, ah, na fulano de tal ensina assim, ah, na Deus Amor ensina assim, ah, na Presbiteriana, na Batista ensina assim, ah, na coisa ensina assim. Irmão, foca no que a palavra diz. Não importa que ministério A, B, C, o que fulano de tal, isso, aquilo, denominações creia, acredita, não. Foca, tenha zelo, seja bereano. Examine a palavra de Deus. Você gosta de ensinar? Eu tenho um chamado, procure saber se tem um chamado para ensinar isso, aquilo. Você gosta de ensinar a palavra de Deus para as pessoas, compartilhar? Tenha zelo pela palavra. Busque ensinar a verdade. Busque manejar bem a palavra da verdade. Conhecer, se aprofundar, irmãos. Orar a Deus, Senhor, me dá entendimento, sabedoria. Eu não quero ensinar errado para os outros. Me dá entendimento, Senhor. Zelo pela tua palavra. Não deixe eu ensinar heresia, doutrina de homem para as pessoas. Busque, estude. Ore a Deus. Vamos ler aqui agora a sexta taça aqui. Mais um texto que joga por terra a doutrina pré-tribulacionista. Mais um texto. Vamos lá. Na sexta taça, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, do oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora aqui, vamos lá. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Eis que venho como ladrão. Quando Jesus aqui está falando isso, revelando aqui, dando isso a João,
Na sexta taça, Apocalipse 16, do 12 ao 16, na sexta taça, no momento da sexta taça, Jesus está aqui alertando, esse que vem como ladrão, ou seja, na sexta taça, Jesus ainda não veio. Vão dizer lá em Mateus 24, tem uma sequência que Jesus fala nas parábolas, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, os que vêm como ladrão. Jesus fala umas 2, 3 vezes ali, se não me engano, os que vêm como ladrão, Mateus 25, e em 1 Pedro, e em Pedro também, na carta de Pedro, esses que vêm como ladrão. Em Tessalonicenses Paulo também fala, ok? Esses que vêm como ladrão. Mas aí vão usar esse texto lá em Mateus, e a carta de Paulo em Pedro, viu, ladrão vem e não avisa quando vem. Gente, vamos ler o contexto, vamos entender, irmãos. Pegar o contexto e dizer, o ladrão vem e não avisa, isso, aquilo, para dizer que o arrebatamento é secreto, que é iminente, que é a qualquer momento. Não existe isso, gente. Tendo o contexto, Jesus falou várias vezes, falou em Mateus 24 e Mateus 25, que é contexto, continuação. Mateus 25 é continuação das parábolas ali, é outra parábola, mas é a continuação do mesmo assunto de Mateus 24. Aí Jesus está revelando aqui, na sexta taça, esse que vem como ladrão, ou seja, Jesus vem como ladrão 2 vezes. Vem uma secreta e depois vem outra visível. Não existe isso. Isso aqui está conectado às peças do quebra-cabeça. Com todo assunto que Jesus vem falando, que a gente vem lendo, sermão profético. Esse que vem como ladrão num período aqui no momento da sexta taça ainda, porque Jesus vem no toque da 7ª trombeta. Você vê que as taças também estão alinhadas, aproximadamente com as trombetas. Então o arrebatamento da igreja é na 7ª trombeta, que é o 6º selo. Nós vemos isso no mapa mental. Tá me entendendo? Mateus 24 aqui, ligado com o 6º selo, anote isso. Ligado com 2 Tessalonicenses capítulo 1, tá entendendo? Com a 7ª trombeta. Mateus 24, 6º selo, 7ª trombeta. Aqui vai falar, montes e ilhas foram removidos do seu lugar, no selo, no 6º selo, e vindo o grande dia da ira deles. E Apocalipse fala também, chegou o dia da tua ira, o mesmo evento aqui do 6º selo, e a 7ª trombeta. É o grande dia da ira deles. E Apocalipse 11 fala, chegou o dia da ira. Aqui. O 7º anjo tocou a trombeta. E houve no céu grande voz, dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se em seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Tá vendo? Chegou, porém, a tua ira. Lá no 6º selo está dizendo, chegou o grande dia da ira deles. A 7ª trombeta não bate, não está ligado com o 6º selo? Tá ou não tá? Olha a coerência. Olha as peças. O mesmo evento, com detalhes. Aqui, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. No 6º selo tá, chegou o grande... As nações estão dizendo, as pessoas escondidas nas cavernas, dizendo, chegou o dia da ira deles. Porque o céu está aberto, estão vendo a Arca da Aliança, o céu aberto, sim, o Deus, o Pai, sentado no trono, e Cristo vindo sobre as nuvens, com os anjos do seu poder. Está entendendo? Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como a grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Aí vem a batalha do Armagedon. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. E foi vista a Arca da Aliança, no seu santuário. Está entendendo? E sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Isso aqui aponta para o dia da expiação. Tem um estudo no canal falando sobre a vinda do Senhor e o dia da expiação, que eu explico isso mais detalhadamente. E eu vou fazer um estudo sobre as festas, explicando as festas, ok? Que é profundo, irmão. Moedes, tempos determinados, datas agendadas. As festas apontam para o ministério de Cristo e a igreja para datas determinadas. As últimas festas da última semana é a festa das trombetas, expiação e tabernáculo, ok? Tabernáculo aponta para o milênio.
Deu para entender, irmãos? Então, no evento aqui do selo, tá? Sexto selo, sétima trombeta, são o mesmo evento. Tem relâmpagos lá, terremotos, tem relâmpagos e terremotos aqui na sétima trombeta, trovões, vozes e relâmpago, tá? Mostrando o mesmo evento. No sétimo selo também, ok? Sétimo selo também, relâmpago, vozes, trovões, grande terremoto, cair a cidade das nações, enfim. Também, que é a consumação da ira, a última taça, enfim. Então tá conectado também e, enfim, vai... Isso aqui também no tempo do fim. Ok? Tá aqui o mapa mental, né? Enfim, esse estudo da última semana de Daniel. Tem muita coisa para se falar. Tem mais detalhes para se falar do ministério das duas testemunhas. Enfim, explicar a última semana no livro de Daniel também. Tudo mais. Enfim, cara, tem muita coisa profunda para se falar sobre escatologia, o tempo do fim. Aos poucos a gente vai fazendo vídeos menores, né, de 20, 15, 25 minutos, explicando sobre só as testemunhas, fazer um vídeo de 25, 20 minutos só falando do ministério das duas testemunhas, fazer um vídeo só falando da mensagem do deserto, né, como a igreja parte da igreja vai ficar viva no tempo da última semana, da grande tribulação. Vamos explicar sobre isso também. A mulher fugindo para o deserto com 2 asas de águia. Enfim, a gente vai estar fazendo os estudos aos poucos, ok? Dentro do meu tempo, pois eu trabalho também, tenho família, esposa, tenho filha, enfim, então não tenho tanto tempo assim para estar preparando os estudos, mas tenho me esforçado bastante. É prazeroso, né? Eu amo estudar a palavra de Deus, eu amo estar fazendo aqui os estudos, mapas mentais, assim eu estou exercitando minha mente mais e mais, estudando, meditando, Deus vai acrescentando algo, né? Enfim, com o pouco de força que a gente tem, e orando aí pelos irmãos, enfim, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Fique com essa palavra, irmãos, medite. Você que ainda está em dúvida, não conhecia muito sobre esse assunto, escatologia, direito, tempo do fim, e você que é pré-tribulacionista, examine a palavra de Deus, estude, medite, irmãos. Não falo aqui para ofender ninguém, entendeu? Ou ofensa a ninguém, nada mais. É para abrir os olhos dos irmãos. É para que os irmãos se preparem, é para que os irmãos cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Estude as profecias, tome gosto pela palavra da profecia. Enfim, esse é o meu desejo, irmãos. Que Deus possa edificar a tua vida, abrir os seus olhos, iluminar os seus olhos na palavra dele, para você, ainda mais que goste de ensinar, prega por aí, enfim, ensinar a verdade para o povo, porque de mentira, de heresia já tem muito por aí, muitos ministros de Satanás transfigurados em ministro de Deus, muitos enganando, muitos, né, gananciosos, enfim, bajulando, enganando o povo, com várias mensagens mentirosas, enfim, torcendo a palavra de Deus. Então, a gente está aqui e não pensa que é fácil, que a gente gosta, que é prazeroso, a gente está combatendo, desfazendo as heresias, as mentiras aí na internet, os ensinos errados de muitas pessoas, não. Não é prazeroso, entendeu? É difícil, entendeu? A gente gostaria de seguir ensinando ali a verdade de Deus, avançando, mas a gente tem que, para ensinar a verdade nos dias de hoje, é inevitável o combate, é inevitável a gente pular e deixar de falar das heresias, dos ensinos. A gente, para ensinar a verdade, a gente tem que primeiro desfazer uma mentira, desfazer uma heresia, entendeu? Para poder fundamentar, colocar a verdade de Deus sobre o assunto. Porque tá demais, irmão. Tá demais. Muitos ensinam errado por aí. E estamos no tempo da restauração já da palavra de Deus. E o tempo vai se avançando. Então, creio que a palavra de Deus, a restauração vai acontecer da palavra dele. Enfim, Deus vai levantar mais, está levantando mais pessoas, vai continuar levantando. E esse papel que a gente faz aqui, esse trabalho aqui, já com a intenção de alcançar mais pessoas, incentivar mais pessoas, a palavra arder em mais corações, a pessoa
compartilhar também onde ela está, onde ela mora, essas verdades, enfim. E o reino de Deus vai avançando, a verdade vai avançando e desfazendo a mentira. E o nome de Deus é glorificado. Amém? Fique na paz, se inscreva no canal, ok? Compartilhe os vídeos, estude em nome de Jesus. Fique na paz aí, um forte abraço. Até breve.